Queridos irmãos e irmãs, queridos e queridas catequistas, aqui trataremos do 7º capítulo do novo Diretório para a Catequese, cujo tema é a metodologia na catequese. Nesse capítulo serão elencados alguns elementos teológico-pastorais que fundamentam uma metodologia adequada para os nossos dias. O capítulo vai do número 194 ao número 223 e apresenta 6 pontos importantes. Primeiro, a relação conteúdo-método. Segundo, a experiência humana. Terceiro, a memória. Quarto, a linguagem. Quinto, o grupo. E sexto, o espaço. Vejamos então o primeiro ponto, a relação conteúdo-método, que vai do número 194 ao 196. Estes dois elementos, conteúdo e método, devem estar intimamente relacionados, porque o conteúdo, aquilo que é ensinado, sendo um objeto de fé, precisa de um método adequado, tanto para refletir a natureza da mensagem evangélica, quanto para refletir a realidade da comunidade e das pessoas. Por isso, o Diretório aponta como modelo o mistério da encarnação. Nele, o Verbo se fez carne, a Palavra se fez carne. Temos um Deus que desce e, ao se encarnar, vivencia plenamente o que é ser humano. Nesse mistério, Palavra de Deus e experiência humana estão conectadas. Assim deve acontecer na catequese. Precisamos ser fiéis à Palavra de Deus e à experiência humana, pois só assim o conteúdo e o método estarão relacionados. E qual o melhor método utilizar para transmitir o nosso conteúdo? A catequese não tem um único método. É preciso conhecer a realidade, o público, para escolher o método mais adequado. Não basta ser o mais avançado ou o mais conhecido, mas ele deve ser adequado às necessidades e à realidade de cada local. Podemos fazer memória de alguns métodos que já vivenciamos, por exemplo, o de perguntas e respostas antes do Concílio Vaticano II, a interação fé e vida, o método Veja, Julgai e Agir, que são mais atuais. Então, nos perguntamos mais uma vez, qual o melhor método para os nossos dias? O Diretório, no número 196, diz que os fatos da vida e a mensagem da fé devem estar correlacionados no método que nós adotarmos. Passaremos agora para o segundo ponto, a experiência humana, que vai do número 197 ao número 200. A experiência humana é o lugar onde Deus fala. Assim, a catequese, como um ecoar da Palavra de Deus, deve ter presente a realidade de cada pessoa e da história nas quais Deus age. A Palavra de Deus fala a vida. Por isso, é preciso fazer como Jesus, que ia ao encontro das pessoas e as acolhia. Ele sempre observava a situação concreta da vida das pessoas. E também observava os acontecimentos da história. Um exemplo era o uso das parábolas, para falar do reino, para falar do Pai, sempre a partir daquilo que era familiar ao povo. E além disso, o Diretório diz que, como Jesus, a catequese ajuda a iluminar e a interpretar as experiências da vida à luz do Evangelho. Isso significa que não podemos separar o que nós vivenciamos daquilo que professamos. Se eu sou uma pessoa cristã que sigo o Evangelho, preciso fazer aquilo que o Evangelho me indica. Se o Evangelho nos ensina a ser misericordiosos, na prática devemos ser misericordiosos. Se o Evangelho ensina a não explorar os outros, na prática devemos ser pessoas que não exploram. E o que acontece? O Evangelho muitas vezes ensina a não explorar os outros, mas na prática a pessoa acaba explorando seus funcionários, por exemplo. E Jesus também utilizava as experiências e situações humanas para contar realidades transcendentes. Por exemplo,
Para falar do reino e do Pai, ele utilizava alguns elementos da natureza, como a semente, o fermento, ou alguma experiência humana, como o pai que acolhe o filho, e ainda lhe prepara um banquete, mesmo depois de tê-lo abandonado. Assim, a experiência humana nos ajuda a comunicar quem é Deus. Como terceiro ponto, temos a memória, que vai do número 201 ao 203. Fazer memória é guardar no coração os acontecimentos que atestam a iniciativa de Deus. Por isso, o povo de Israel mantém viva a memória de sua história, principalmente a da ação de Deus que os libertou da escravidão do Egito. Essa memória é feita todos os anos na festa da Páscoa. No Novo Testamento, temos outro modelo de vivência da memória que está em Maria, que guardava tudo no seu coração. Ou o próprio Jesus, ao instituir a Eucaristia, que pediu: fazer isto em memória de mim. Quando fazemos memória, atualizamos os acontecimentos, nos sentimos fazendo parte deles, o vivenciamos. Por isso que na tradição da Igreja somos orientados a memorizar alguns textos, algumas orações, como por exemplo a profissão de fé. Essa memorização não é simplesmente um decoreba para saber, mas para que seja interiorizado e colocado em prática com a própria vida aquilo que foi memorizado. Assim, o ritual da iniciação cristã de adultos trouxe a valorização das entregas da profissão de fé e do Pai Nosso, como uma transmissão da fé da Igreja, e para que cada um que a receba possa interiorizá-la e colocá-la em prática. Quarto ponto trata da linguagem e vai do número 204 ao 217. É o ponto maior deste capítulo. A linguagem é constitutiva da experiência humana e temos diversos tipos de linguagens. A linguagem da catequese é uma expressão da fé da Igreja. Ela é comunicada através da linguagem bíblica presente na Sagrada Escritura, dos símbolos e ritos litúrgicos, dos escritos dos padres da Igreja, dos símbolos da fé, das formulações do magistério da Igreja e do testemunho dos santos e dos mártires. Todos os tipos de linguagens que citamos, como linguagens da catequese, devem ser transmitidas levando em conta a linguagem da cultura dos povos. Cada realidade necessita de uma linguagem adequada para que a mensagem evangélica a ser transmitida seja fecunda. E o diretório traz presente também a linguagem narrativa, como uma possibilidade de transmissão da fé. A narrativa favorece o envolvimento da pessoa na história narrada. E a linguagem da arte também deve ser valorizada na catequese. Temos as imagens, as pinturas, os mosaicos, que ao longo da história da Igreja serviu para a evangelização, assim como também a música litúrgica, que contribui para que a mensagem cristã seja transmitida e interiorizada mais facilmente. O diretório também valoriza a arte contemporânea, que pode abrir a pessoa à linguagem dos sentidos, envolvendo-a na obra de arte. E, por fim, o diretório traz presente as linguagens e os instrumentos digitais, que são vistos como os meios eficazes para o nosso tempo, favorecendo uma maior comunicação e possibilidade de evangelização, principalmente devido a questões geográficas ou culturais. E sem substituir o encontro interpessoal, o encontro de grupo, a realidade virtual, a partir de seus meios digitais, é um instrumento que pode ser utilizado na catequese, deve ser utilizado na catequese. Mas, ao mesmo tempo, a catequese deve ajudar a educar para o bom uso desses instrumentos. E o nosso quinto ponto trata do grupo, que vai do número 218 ao número 220. O documento sublinha a importância da comunidade cristã. É nela que encontramos diversos grupos para todas as idades. No grupo, as pessoas podem fazer a experiência de fraternidade, de relações, de cuidado, e assim fazer uma experiência de pertença eclesial.
E essa experiência tem o seu ponto alto na celebração da Eucaristia, onde a Assembleia Litúrgica está em comunhão com o Senhor e com os irmãos. E isto nos leva à disponibilidade para o serviço, especialmente dos mais pobres e para o testemunho. O sexto ponto fala do espaço e vai do número 221 ao número 223. O espaço também é uma forma de linguagem. Por isso, o diretório destaca a importância dos espaços litúrgico e de formação, pois eles também falam por si mesmos. Os espaços devem ser, em primeiro lugar, acolhedores e bem cuidados. Um espaço litúrgico fala de Deus a partir de sua beleza. Os espaços para os grupos não devem lembrar estruturas escolares. Se possível, arrumar as cadeiras em círculo, pois devemos lembrar que na catequese não estamos numa dinâmica de professor e aluno, mas de discípulos que têm um único mestre e senhor. E como igreja em saída, o diretório afirma que podemos ter também a catequese em outros espaços diferentes, como as casas, os prédios e até mesmo a prisão, ajudando as pessoas a fazerem um encontro pessoal com Jesus e aderir a ele e ao seu projeto. E após essa reflexão, deixo para vocês duas perguntinhas. Qual a metodologia é utilizada em sua paróquia ou diocese? E a segunda, em relação aos pontos abordados, a relação conteúdo-método, a experiência humana, a memória, a linguagem, o grupo e o espaço, que luzes o diretório traz para a sua realidade, para a sua paróquia, para a sua diocese? E finalizando, desejo para vocês uma boa missão.